Naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus, naquele domingo à tarde, depois da morte de Jesus, depois do seu sepultamento, depois das primeiras notícias de que tinha acontecido algo estranho no domingo de madrugada, bem cedinho de manhã, sim, naquele mesmo dia, 2 desses discípulos estavam de caminho por uma aldeia chamada Emaús, que fica entre Jerusalém e o litoral mediterrâneo, a uns 13 a 15 quilômetros de distância de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido com eles, com todos, o susto, a frustração, como eles estavam sem chão, como depois de terem crido tudo, confiado tudo, ficaram de súbito tão vazios, tão sem nada, tão sem rocha, tão sem esperança. E aconteceu que enquanto eles iam falando da tragédia que desmontara as suas existências e os esvaziara e os deprimira, enquanto eles iam conversando e discutiam, também zangados, revoltados com aquilo a que tinham sido submetidos e deram em nada, nesse estado mental, com essa angústia de alma, o próprio Jesus se aproximou. E ia ao lado deles andando. Eles olharam para quem estava ao lado deles, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Impedidos. Eles não contavam com Jesus vivo, eles não enxergariam Jesus vivo. Eles enxergaram uma pessoa que estava ali, que eles não podiam negar a presença objetiva daquele ente humano andando ao lado deles, mas eles não puderam ver que era Jesus, porque eles não conseguiam crer que fosse Jesus. Jesus para eles estava morto, sepultado. Jesus era um fracasso. Jesus era aquilo com que não se podia contar. Jesus era o maior de todos os traumas deles. Eles não queriam nem considerar outra possibilidade. Tão cansados de ilusão e de fantasia, eles julgavam que estavam, de modo que a mente possuída por um estado de coisas assim, fecha a nossa percepção. Nossos olhos ficam impedidos de reconhecer a presença. A preocupação, a frustração, nos fazem parar entristecidos. É uma paralisia de tristeza. Há uma congestão sensorial, um coagulamento de percepção. Nada nos penetra, a gente se entope contra toda esperança. Essa é a psicologia dessa cegueira que não consegue discernir a presença de Deus na nossa vida. É quando aquilo que a gente imaginou de um modo não acontece do jeito que a gente imaginou. Nós criamos um cenário, criamos uma fantasia, construímos um presépio, ungimos o presépio, desenvolvemos uma teologia, uma filosofia, um pensamento, uma ideologia, e cremos que Deus iria caber naquela que era a nossa concepção. Quando a realidade se estabelece e nada do que nós esperávamos se concretiza, e se a gente atribuiu a Jesus esse poder de concretização, e se a gente esperasse que viesse da parte de Jesus a realização da projeção do nosso sonho, do nosso cenário, quando não vem, como frequentemente não vem, frequentemente é outra coisa, frequentemente não dá para a gente predeterminar, porque a gente está lidando com Deus e Deus é livre, como aquele vento que eu mostrei aqui no início, se movendo naquela liberdade que não dá para ser aprisionada.
Quando tudo isso acontece e a mente da gente fica impregnada dessa ideia fixa de que Deus tem que agir conforme a nossa preconcepção, conforme a nossa oração, conforme a nossa declaração, conforme a nossa afirmação, e não acontece porque toda hora não acontece do jeito que a gente agenda, aí a crise se instala. Frustração, descrença, desesperança, sensação de que fomos enganados, um sentimento estranho de que o tiro das nossas esperanças saiu pela culatra. E não existe nessa hora manifestação de Deus que a gente consiga identificar, presença de Deus que a gente consiga discernir, conforto de Deus que a gente consiga agasalhar, caminho de Deus conosco que a gente consiga perceber, porque os nossos sentidos ficam impedidos para esse discernimento. E aí o que acontece? A ideia se torna fixa como frustração e a gente para de tristeza na vida. Pararam entristecidos porque não dá mais para ir a lugar nenhum. É nesse estado de paralisia, de tristeza, de frustração, de decepção atribuída a Jesus que você se encontra hoje. Eu sei muito bem. Sei do que estou falando e com quem estou falando. A mesma coisa, a mesma psicologia da paralisia cognitiva, sensorial, percepcional, aparece aqui em João no capítulo 20, também no mesmo dia. O texto que eu li há pouco foi naquele domingo à tarde. Este que eu leio aqui é naquele mesmo domingo, naquele mesmo dia, com o mesmo contexto, com a mesma emoção, só que de manhã cedo. Lá eram dois homens, aqui é uma mulher chamada Maria. Maria de Magdala. Maria de Magdala foi bem cedinho com outras mulheres ao túmulo, ao jardim de José de Arimateia, onde ele sepultara Jesus. E ela foi chorando, chorando, chorando. E enquanto chorava e não parava de chorar, copiosamente, olha a mente de Maria, choro, tristeza, decepção, luto. Ela chora como uma mulher que ficara viúva de Deus, viúva de todas as esperanças. Ela que fora liberta por Jesus de 7 demônios que a possuíam, fora cheia do amor de Cristo mais valente, agora de novo cai num vazio horrendo, uma desproteção total, uma viuvez existencial, espiritual, psicológica. Morreram todas as suas esperanças com ele. E ela chora. Enquanto chora, abaixa-se e olha para dentro do túmulo. E quando ela olhou a pedra que já estava revolvida, a porta estava aberta, ela viu lá dentro 2 anjos vestidos de branco. 2 anjos. Sentados onde o corpo de Jesus tinha sido posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Mas o lugar do corpo vazio. João notara que tinham ficado só os lençóis nos quais Jesus tinha sido envolto, sobre os quais tinham passado goma de aloé e de perfume, para esperar do dia da morte, naquela sexta-feira, até o domingo, quando eles fossem prepará-lo para um melhor embalsamamento, de modo que os anjos estavam ali assentados, um à cabeceira, outro aos pés. O corpo não estava, mas os lençóis que tinham involucrado a Jesus, enrolado, tinham ficado como que ocos, como se tivessem se tornado num casulo, porque aquele que estivera dentro o atravessara, sem auxílio de mãos humanas, sem desespero. Não era o Houdini saindo de uma prisão, era o glorificado atravessando a matéria com simplicidade natural. Então, os anjos perguntaram à mulher Maria:
Ei, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. O Senhor que a libertara de demônios, o Senhor que ressuscitava mortos, o Senhor que andava sobre as águas, o Senhor que acolhia todos os miseráveis, o Senhor que sujava as unhas com pus de lepra, o Senhor que não fazia acepção de pessoas, o Senhor livre. Para ela, de repente, tinha se transformado apenas no Cristo de um crucifixo, tinha virado apenas uma relíquia corpórea, tinha se transformado apenas em cinzas em memória. Só isso. Tinha se transformado num ente carregável, num ente roubável, num ente manipulável, que se poderia levar, esconder, guardar em algum lugar. A isso Jesus tinha sido reduzido pela tristeza no coração dela. O Cristo vivo dera lugar a um Cristo, não da cruz, mas de um crucifixo, de um amuleto, de uma devoção por um corpo a ser embalsamado, por lençóis a serem guardados. Jesus tinha sido transformado em objeto, em coisa. Pela tristeza, pela decepção, sobrar apenas o vínculo com o Cristo do álbum de família, nada mais do que isso. Com o Jesus de um dia que já não é mais para mim, que hoje sobrou apenas memória de um tempo que não foi verdade, mas que tem em mim uma saudade, porque eu bem gostaria que verdade tivesse sido. A isso a mente de Maria também está reduzida. Pela desesperança, pela frustração. Tendo dito isto, ela voltou-se, depois de ter falado, voltou-se para trás. E viu Jesus mesmo em pé, atrás dela. Jesus. Mas olha aqui, mas ela não o reconheceu. Lágrimas, véu de lágrimas, densas de frustração, de desesperança. Você olha para Jesus na tua cara e não enxerga. A presença dele contigo e você não vê. Porque não aconteceu de ser conforme a sua projeção, conforme o seu planejamento, conforme a sua confecção mental, conforme a sua fantasia, conforme a devoção do seu capricho. E aí Jesus está diante de ti, você o vê e não o reconhece. Então Jesus pergunta a Maria direto, ei, mulher, por que tu choras? A quem tu procuras? E ela ainda pensou que ele fosse o jardineiro. Porque a mente não contava com aquela possibilidade. Nem a voz ela estava reconhecendo. Todos os sentidos estavam entupidos pela frustração, pela desesperança, pela impossibilidade, pela blindagem da descrença amargurada. Que é o que acontece no coração de muitos traumatizados aqui. Traumatizados pelas concepções, pelas fantasias, pelas teologias, pelas imaginações religiosas, que não realizam o caminho de Deus no Evangelho. E quando Deus se manifesta como Deus, com a liberdade de Deus, a gente não entende, não reconhece, não discerne. A quem tu procuras? E ela pensou ainda que era o jardineiro e respondeu, ah, meu Senhor, se tu que és o jardineiro, o tiraste, o pegaste, dize-me aonde foi que tu o colocaste, porque eu o levarei. Veja que mais do que nunca Jesus vira objeto mesmo, vira manta de Turim, vira pedaço da cruz de Cristo, vira objeto.
que alguém pega, tira, leva, põe, posiciona, arranca, vira ídolo. Se tu o tiraste, me diz onde foi que tu o colocaste, porque eu vou lá e vou pegar para mim. Em geral, o espírito religioso deixa no máximo na alma frustrada, que perde a convicção de estar vinculada a Deus mesmo, no máximo deixa essa saudade. Isso é saudade. Quando a relação com Jesus foi pré-definida pelo capricho das minhas concepções, pelas certezas das minhas esperanças definidas por mim mesmo e não pela palavra, quando tudo isso se frustra, o estado psicológico que toma conta de todos nós é esse. Jesus de Senhor é transformado no máximo em objeto das nossas saudades frustradas, que na melhor das hipóteses a gente quer guardar alguma coisa como relíquia carinhosa, mas não passa mais disso. Não deu em nada. Não era verdade. Mas me diz que eu levo, eu vou guardar. Ele nunca me fez mal, ele só estava enganado. Mas eu terei sempre uma boa memória dele. Mas ele não é Senhor. Então Jesus lhe disse, Maria. E ela ouvindo agora a intensidade daquela voz, carregada de um tom, de uma advertência amorosa e penetrante, Maria. Então ela voltou-se e nem teve tempo de reconhecer, foi a alma dela que intuiu a verdade. Ela voltou-se e lhe disse em hebraico, não em aramaico, em hebraico, Rabone, Rabi, mestre. Jesus disse a ela, não tentes me pegar, nem me tocar. A relação não será mais de toque. Você tem que parar com essa história de dizer, me diga que eu vou levar, eu vou guardar, eu vou pegar, eu vou conter Deus para mim. Acabou. É em espírito e em verdade. Não fiques com a expectativa do toque, das materializações. Tu vais ter que aprender a viver pela fé agora. Não me vendo mais e me tendo em ti. Assim será. Eu vou para o meu Pai, derramarei o meu espírito e morarei em vocês. Vai, diga aos meus irmãos que eu vou subir para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas antes disso, vocês vão me encontrar e eu lhes ensinarei como será essa vida de fé. Salvos que vocês estejam, portanto, de todo fetichismo vinculado a Jesus. Ele não está em nenhum lugar, nenhum objeto, nenhum amuleto, nenhum crucifixo, nenhuma água benta, nenhuma campanha, nenhuma ceia. Tudo isso que você diz que pode pegar e levar, que dizem a você, venha, pegue e leve para casa, não é de Jesus. O Cristo eterno não tem guardanapinhos para te dar. E não oferece um único fetiche ou talismã para você conservar. Na maioria dos que estão aqui comigo, Jesus está morto, morto, morto mesmo, não é Cristo vivo. Quanto mais eu vejo a pessoa se vinculando a um lugar, mais eu sei que ela precisa daquele Cristo que ela visita, o Cristo corpo. O Cristo defunto é que está num lugar. Ou que foi levado para um outro lugar. Escuta, onde é que Jesus está agora? Onde é que o puseram? Aí todo mundo corre para lá, para onde o puseram. Aí ele é deslocado para um outro lugar. Onde é que está agora que eu vou lá onde o puseram? Aí o cara me escreve aqui, Caio, eu já fui de jardim em jardim, de tumba em tumba, procurando Jesus e não encontrei. Ô amigos, aquela história de frustração de sexta-feira de crucificação que impede Maria de enxergar Jesus em pé e vivo e ressuscitado, e impede Cleopas e o outro no caminho de Emaús de discernirem a presença dele por causa do mesmo estado mental entupidor de percepções,
é o que está presente aqui entre nós e, sobretudo, na vida daqueles que determinam qual é a agenda de Deus nas suas existências. Todo mundo ali tinha uma esperança falsa. E Jesus dizia que não seria assim, mas eles encasquetaram que tinha que ser conforme eles criam, conforme eles queriam. Eles queriam que chegasse em Jerusalém, Jesus começasse a sofrer, perdesse a paciência, arrebentasse tudo, tomasse o poder, fizesse legiões de anjos descer, desbancasse aquela corja safada toda, pusesse um trono para ele no templo de Jerusalém, mandasse um recado para o planeta. Chegou a hora do Filho do Homem e Israel cercada de anjos luminosos, com aparatos celestiais grandiosos, e os romanos em choque, com esses poderes celestes invadindo a terra. Era isso que eles queriam, era o sonho de todo judeu desde que eles voltaram do exílio em Babilônia. É essa impressão que você verifica toda hora na alma deles e que Jesus vai destruindo, diz, não vai ser assim, não vai ser assim. Filho do homem tem que sofrer, depois vai ser ressuscitado e vocês vão pregar no mundo inteiro, não será assim. Mas a mente dele estava fechada para o que Jesus dizia. E quando aconteceu, conforme Jesus disse que seria, eles descreram. Perderam a fé, como você. O Evangelho diz que tudo ia ficar essa porcaria que ficou. E você perde a fé ao invés de crer no que Jesus tinha dito. Jesus disse, eu vou dizer como ficará, para que você não se escandalize quando acontecer. Aí você não conhece a palavra de Jesus, fica escandalizado com o que está acontecendo e fecha o coração supostamente para Deus. E o Evangelho te visita todo dia e você não vê. E a graça de Deus é oferecida a você, soberana, em pé, livre e clara, vitoriosa, e você não percebe. Jesus, se o teu espírito não interpretar para o coração, para o entendimento das pessoas o que eu estou falando, ninguém vai entender nada, pouca gente está conseguindo entender alguma coisa. Por isso eu peço que tu, Espírito Santo, ajudes alguns a entenderem, para ficarem livres desse estado mental preconcebido, traumatizado, frustrado, decaído, de onde saíram com a impressão de que tudo foi engano, malogro e falsificação, quando na realidade foi apenas a frustração das concepções enganadas, enganosas, fantasiosas, humanamente escolhidas, conforme o capricho de cada um de nós ou conforme a vontade de a gente crer no que tu não disseste que era para crer. Ajuda-nos a entender. VNV TV, o canal é você.